Oi, gente! Hoje vim trazer um passo a passo pra vocês que foi pedido de uma cliente minha. Ela queria pra organizar as coisinhas do filho dela pra mandar pra escolinha e eu achei essa peça super legal. Inclusive, essa outra que eu fiz aqui com vocês é encomenda de uma outra cliente e já é pra guardar coisinhas de bebê. Então é uma peça que tem bastante função. Ela é assim, é uma necessaire bem grandona. Aí a parte aqui das costas eu fiz usando tecido. E a parte da frente fica com plástico, então a gente consegue ver tudo que tem aqui dentro. E funciona pra guardar maquiagem, pra organizar o que você quiser por aí. É uma peça super bacana, ficou com um tamanho legal também. Ela é grandona, vai caber coisa pra caramba. Espero que vocês gostem desse passo a passo. Os tecidos que eu utilizei pra fazer a peça de hoje são todos da Fabricarte. E aqui embaixo na descrição do vídeo tem o nosso cupom de desconto pra você usar no site deles. Agora bora pro nosso passo a passo. Bom, pessoal, para nossa peça de hoje, vou deixar o molde da parte principal e todas as medidas lá. E aqui eu já adiantei uma das partes, só para o vídeo não ficar muito longo. Eu já juntei aqui a parte que é a base da minha bolsa, junto com o meu tecido de forro. Eu já grudei os dois juntos e apliquei o vivo. O vivo do plástico eu vou colocar junto com vocês. E esse plástico que eu tô usando é o plástico cristal na gramatura 40, que é o mais grossinho, mas eu acho que no 30 vai funcionar também para essa peça. Aqui a parte do folha eu deixei separado. E pro forro dessa peça eu gosto de usar o bagum, que é um tipo de plástico, mas para esse projeto de hoje eu tô usando esse material aqui, que é um material diferente. Ele se chama Sublime Plastic, que ele é da Fabricarte. Ele tem aqui a camada de tricoline normal e a parte de trás dele tem uma camada de plástico aqui. Então ele já dá o efeito que eu quero pra minha peça, porque eu acho que essa peça fica muito legal sendo um pouquinho mais pesada do que se eu usasse só o tecido. Mas se fizer só no tecido vai dar super certo também. Ou como eu falei, dá pra substituir pelo bagum, que também fica ótimo, e aí a gente consegue limpar melhor a peça por dentro. Aqui então cortei todas as peças. Além desses materiais, eu vou usar o viés da Cinderela pra fazer o acabamento. E o meu tecido externo é um tricoline 100% algodão e ele tá estruturado numa manta R1. Eu vou começar montando o fole da minha peça, e pra fazer isso eu peguei a minha tira inteira, ela tem 8 centímetros de largura, e aí eu fui lá e fiz um risco bem aqui no meio da minha tira. Eu vou cortar no meio, porque vai ser aqui que eu vou inserir o meu zíper, então eu vou costurar ele de cada lado aqui dessa parte da tira. Se você não quiser posicionar bem no meio, você pode jogar ela um pouquinho mais pra cima, que também vai ficar super legal. Você vai definir isso contando a distância que você vai cortar aqui do topo da sua peça pra baixo, tá? Eu decidi cortar bem no meio porque eu achei que assim ficou legal. O meu tecido do forro, eu vou deixar inteiro e eu vou cortando conforme for costurando, mas lá na máquina eu mostro direitinho pra vocês. Cortei aqui então a minha tira ao meio e agora eu vou começar a aplicar o meu zíper. E pra fazer isso, ó, eu vou colocar dentinho do zíper virado com o direito do tecido. Vou deixar sobrando lá na ponta pra eu poder passar o cursor depois. E vou primeiro fixar o zíper aqui no comprimento todo do meu tecido, e depois eu vou sobrepor o meu tecido de forro. Agora, ó, o meu forro, ele tá com a largura normal dele, então eu vou colocar bem aqui na pontinha, ó, o meu tecido que eu já costurei o zíper virado direito com o tecido aqui de forro. E eu vou costurar aqui no contorno todo. Agora a gente vai ajeitar aqui o nosso tecido para poder rebater a costura. Então eu vou rebater a costura aqui próxima do zíper e vou passar uma costura bem aqui na beirada também, porque aí eu vou fixar tecido externo e forro, e esse excesso aqui eu vou cortar e vou utilizar do outro lado. Aí do outro lado a gente repete exatamente o mesmo processo. Aqui desse outro lado, depois que eu fizer o pesponto, eu também vou passar uma costura na beirada e cortar o excesso que sobrou aqui do tecido de forro. Eu gosto de deixar tudo bem preso aqui no forro, porque daí na hora que a gente for montar a peça vai ficar bem mais fácil.
Bom, pessoal, terminei de costurar aqui a parte do zíper, ele vai ficar desse jeitinho e eu fui lá e coloquei o meu cursor. Agora, eu vou acrescentar a parte aqui da junção do meu zíper, e é importante que a margem de costura dessa parte seja de 1 centímetro. Então, ó, eu vou colocar ele aqui na ponta, vou alinhar, vou colocar o forro aqui embaixo, e aí aqui eu vou costurar com 1 centímetro de margem. Eu gosto de usar a referência aqui da minha própria máquina, mas você pode marcar com a régua se você achar melhor. É importante manter essa margem para que na hora que a gente for encaixar nos espelhos, tudo bata certinho. Agora, para fechar o arco aqui do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Sobrepõe aqui essa parte do forro com a parte da junção aqui do zíper. E aí, eu gosto de fazer o seguinte, eu costuro primeiro só o zíper e essa parte de fora aqui, e depois eu sobreponho o forro, porque como aqui é curto esse pedaço, a gente vai precisar fazer um malabarismo aqui para ele vir para cima. Então, para ele não acabar repuxando nem nada, eu sempre costuro a primeira parte e aí depois eu costuro o forro. Ó, a parte do forro eu puxei e estiquei ela aqui por fora, ó, por isso que minha peça ficou meio dobrada aqui dentro. Mas é assim mesmo que tem que ficar. Agora, além do pesponto que eu vou passar aqui nessa junção, eu também vou fixar parte da base e parte do topo no tecido de forro. Gente, agora que eu terminei aqui de construir o anel do meu fole, eu vou dobrar ele ao meio, assim, ó. A gente alinha essa parte aqui, que é a junção, você vai colocar costura com costura, pode prender. Aí a gente vai marcar o centro aqui dessa parte e o centro aqui da frente também, onde tá o zíper. Aí, agora que eu tenho essas marcações, eu vou começar a aplicar o meu viés e eu vou aplicar ele dos dois lados, contando a partir aqui do centro. E como eu vou costurar vivo na minha peça, eu gosto de costurar o meu viés com a abinha aqui aberta. Então eu abro esse pedaço, vou dar uma dobradinha aqui pra fazer o acabamento, e aí eu vou costurar pela beiradinha aqui no contorno todo desse anel, porque eu acho que na hora que a gente for juntar a nossa peça e fazer o acabamento, vai ficar bem mais fácil. Então eu vou fazer isso aqui dos dois lados. Bom, gente, costurei aqui o meu viés na parte do fole, agora a gente vai reservar essa parte e trabalhar com os espelhos. Como eu comentei no começo do vídeo, a parte da base eu já adiantei, então agora eu vou costurar o vivo aqui no meu plástico. E não tem muito segredo, é só ir costurando o vivo normalmente aqui. A diferença é que eu não faço pix. Na verdade, pra qualquer peça que eu vou fazer com vivo, eu não faço pique no vivo, tá? Eu deixo ele, eu vou ajeitando. Conforme vai chegando na curva aqui, eu vou simplesmente puxando ele e encontrando na curva, porque aí ele já vai, quando a gente terminar de costurar, ele já vai fazer essa curvinha pra baixo aqui, ó. Então ele já vai ficar na posição certinha que ele precisa ser costurado na parte do fole. Então não vai cortando vivo, vai deixando ele assim e vai só ajeitando conforme você for costurando. Se tiver qualquer dúvida sobre aplicação de vivo, eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês de aplicação de vivo que já tem aqui no canal. E aqui no plástico não tem nenhuma diferença do tecido. A única coisa é que precisa ser esse calcador aqui, que ele é o de vivo de teflon, tá? Que é esse branquinho aqui. Porque senão o plástico vai ficar enroscando se for o de metal. Bom, gente, aqui a gente tem então as duas partes do espelho prontas e a parte do fole, e agora a gente precisa juntar tudo isso. Eu gosto de começar pela parte da base, porque aqui eu fiz ela em tecido, porque quanto menos a gente ficar manipulando o plástico, menos o risco da gente acabar amassando ele ou marcando de alguma forma. Embora esse aqui, que é o 40, ele seja bem resistente, assim, ele raramente marca.
Mas eu vou começar aqui pela parte da base. A gente vai virar o nosso fole aqui pro lado avesso. E eu vou encontrar os centros, ó. Então a gente coloca... Opa, esse lado aqui da minha estampa. A gente vai colocar o pique que a gente tinha marcado no centro aqui dessa parte da junção do zíper, em uma das laterais. Então você vai encontrar aqui e vai encontrar o outro pique do outro lado. E aí a gente vai distribuir a toda a volta aqui usando os grampinhos. Prontinho, juntei tudo. Agora eu vou costurar lá na minha máquina usando ainda o calcador de vivo. Então a gente vai costurar desse jeitinho aqui. Você vai deixar a sua peça em pé e a gente vai sentir aonde que o nosso vivo tá aqui embaixo. E vai posicionar a agulha onde já tá essa costura aparente aqui, porque ela já é a costura do vivo. Então a gente precisa fazer a costura que a gente vai fazer agora, bater em cima dessa costura que a gente já fez. Aí você vai, passa aqui no contorno todo, aí em seguida a gente vai rebater o viés fazendo a mesma coisa. Aqui a costura do plástico, gente, é exatamente o mesmo processo. Eu também prendi toda a volta aqui, vou costurar primeiro aqui pra fixar e aí depois eu vou sobrepor o meu viés e rebater. Bom, pessoal, então esse é o resultado final da nossa peça. Eu gosto muito do jeito que ela fica, eu acho que fica lindo com esse plástico na frente. Eu já tô com vontade de fazer de outros tamanhos, porque eu acho que vai ficar, imagina uma pilha assim de organizadores, deve ficar super legal. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, porque toda semana tem um passo a passo novo ou uma dica nova pra vocês. E deixa um like aqui embaixo também e já me conta nos comentários o que você achou e o que você vai guardar nessa pecinha. Tchau e até a próxima!